Ok? Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui essa noite para mais uma vez celebrar um culto online, o nosso culto através do YouTube. Nós ainda não podemos estar juntos aqui na igreja como comunidade, aqui celebrando juntos, mas nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele nos une onde quer que nós estejamos. Então, se você vai participar desse culto com a gente agora ao vivo, se você vai assistir ele ao longo da semana, em algum outro horário, eu não sei, mas eu espero que a graça, o amor, a misericórdia de Jesus Cristo, ela acompanhe esse momento, que o Espírito Santo ilumine esse momento, para que você possa ter a experiência de se colocar na presença de Deus, de ouvir uma palavra que fale ao teu coração, de ouvir canções que falam a respeito do amor e da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero ler um salmo de introdução, quero ler um salmo aqui, para a gente começar o nosso culto. É o salmo de número 46. Se você está com a sua Bíblia do seu lado, pegue sua Bíblia e lê esse salmo. Queridos, nós estamos chegando a mais de 100 e tantos dias de isolamento social, e os números que chegam a respeito da pandemia, eles não são números confortáveis, eles são números que nos assustam. Aqui na nossa cidade, aqui em Rio Negro, a gente tem visto também aumentar os casos, em Mafra também, e até por isso nós estamos hoje com uma equipe bem reduzida aqui no culto, também como forma de expressar o nosso respeito, o nosso cuidado, e também convidar você que está na sua casa também a tomar todos os cuidados possíveis, sem pânico, sem desespero, mas com responsabilidade. Então, por isso hoje a gente não estamos com a banda toda aqui, para que a gente também possa manifestar o nosso respeito e o nosso cuidado nesses momentos aí de dúvidas e incertezas que nós vivemos em relação à nossa saúde. Então, queridos, o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, especialmente esses dois versículos finais aqui, eu quero ler de novo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que a gente possa aquietar o nosso coração. Se o teu coração está como o meu, ansioso e preocupado, cheio de dúvidas, cheio de informações contraditórias que não deixam a gente descansar direito, não deixam a gente planejar os nossos passos, que a gente possa se aquietar o nosso espírito e nos colocar na presença de Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza.
Nesses dias de desespero, incerteza e medo, e numa salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva desse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Muito bem, meus queridos, eu quero dar alguns avisos rápidos, para a gente. No próximo domingo está planejado o nosso culto ao ar livre lá no acampamento Moriá. Então, se tudo correr de acordo, se tiver um final de semana de sol bonito, nós vamos fazer o culto ao ar livre às 4 da tarde lá no acampamento Moriá. Então, você está convidado para ir com a sua família lá. A gente faz ao ar livre, com bastante espaço entre as cadeiras, então é bem tranquilo para a gente poder estar indo lá sem fazer aglomeração, sem estar se colocando em situação de risco. Então vá lá, leve a sua máscara, leve a sua família, e se você quiser levar uma bergamota, se você quiser levar um chimarrão, alguma coisa assim também, um bolinho para você fazer um piquenique lá, fique à vontade. É um momento para a gente também sair de casa um pouco, ainda que a gente não possa se abraçar, conversar de muito perto, mas pelo menos a gente pode ver as pessoas e num ambiente também seguro, ao ar livre, no sol. Então a gente espera que
você possa estar lá com a gente na semana que vem, domingo, a partir das 4 horas da tarde, lá no acampamento Moriá. Também nessa terça-feira nós temos o nosso encontro, né? o nosso PG, o nosso pequeno grupo, que a gente chama de Ecos, e que a gente está fazendo ele online. Então a gente está na nossa 7º encontro, vai ser agora, e seria muito legal se você pudesse participar e também convidar outras pessoas para participar, porque a gente sempre, na terça-feira, a gente discute, a gente conversa a respeito do que foi falado no culto do domingo. Então a gente tem um tempo para aprofundar, para tirar alguma dúvida que ficou, alguma coisa que talvez a gente pensa diferente, ou que a gente entendeu de outra forma, também é um momento para a gente conversar sobre isso. Então terça-feira, excepcionalmente agora às 7 da noite, nessas semanas que eu estou fazendo um curso, né, que começa às 8 horas, então a gente começa às 7. Então às 7h19 a gente começa o nosso Ecos PG. E na quinta-feira a gente tem o nosso Mori Live, que vai ser com o Sidney, e a gente vai conversar justamente sobre a questão do Covid. Né? A gente vai falar e vai conversar sobre questões de saúde, né? O Sidney, ele é médico, ele é alguém que está também bastante informado a respeito de tudo o que acontece, de todas as informações que chegam até a gente, mesmo as informações contraditórias, então ele vai falar um pouco sobre isso também. Né? A gente sabe que existem muitos posicionamentos e que vêm até nós e a gente às vezes não tem certeza no que a gente acredita, a gente não tem certeza do que é o certo, o que não é, o que é verdade, o que é mentira. Então o Sidney vai colocar um pouco também da experiência dele, da visão dele sobre isso, e ele é alguém que a gente conhece, é alguém que a gente tem uma referência, isso é muito importante. E também a gente vai conversar sobre os aspectos teológicos, né? O que Deus talvez esteja nos mostrando com isso? Será que Deus mandou essa doença? Será que é o fim do mundo, está chegando? Então quinta-feira nós vamos conversar sobre esses assuntos, a partir das 8 horas da noite, então a nossa Mori Live dessa quinta-feira. Então terça-feira Ecos PG, quinta-feira Mori Live, domingo culto ao vivo e a cores e presencial lá ao ar livre lá no acampamento Moriá. Tá bom? Esperamos vocês lá. Esperamos que seja uma semana muito abençoada na tua vida e que a gente possa se encontrar no domingo lá e celebrar junto o culto a Deus. Lembrando também, queridos, que se você quiser contribuir com a nossa comunidade, se você quiser contribuir financeiramente com o acampamento Moriá, nas redes sociais você encontra um QR Code para fazer a sua contribuição através do, online, através do cartão de crédito, boleto bancário. Também você pode nos ajudar, você pode contribuir também através da conta bancária, ou se você preferir achar mais fácil, pode trazer a sua contribuição pessoalmente aqui na secretaria da comunidade, e com certeza nos ajuda muito, né? Com certeza é muito importante. Nós agora fizemos a nossa sopa de capelete no final de semana, foi bem legal, a gente teve aí 250, 270 fichas que a gente vendeu, e esse dinheiro da sopa de capelete nós vamos investir na reforma da sala dos jovens e dos adolescentes, do ministério que a gente quer, que a gente tem aqui na comunidade, e a gente quer ampliar ele também, trabalhar com os universitários aqui de Mafra. Então, esse ano a coisa complicou um pouco, né? Por conta do Covid, que as aulas estão suspensas, mas, por outro lado, também a gente tem uma galera junto, aí, o Luquinhas, né? O Osilon, o José, o Felipe, toda uma galera aí que eu também se juntou para nos ajudar aí na reforma da sala, e estão botando a mão na massa, e está ficando muito legal. Então, quero agradecer também todo mundo que nos ajudou comprando a ficha, e comendo uma sopa deliciosa, a Sandra, que nos ajudou a organizar a cozinha, e todo mundo que ajudou na cozinha, a Betânia, a Patrícia, eu não vou citar aqui porque eu vou esquecer pessoas, né? Mas todo mundo que nos ajudou, os adolescentes aí que ajudaram também, né, Laís? Então, muito, muito obrigado a todos vocês. Nós queremos cantar uma canção, que é uma canção de descanso. Nós estamos cansados, né, meus irmãos? Eu sei que todo mundo está cansado, ninguém aguenta mais aula online, reunião online, live. A gente faz a live às vezes com certo peso no coração, né? A gente não sabe se mais ajuda do que atrapalha, mas enfim, eu queria convidar você para descansar em Deus, e eu queria que você fizesse isso com a sua família. Se você está com a sua família na sala,
Chama a sua família para perto de você, no sofá, no chão. Se você está no quarto sozinho, pensa que existe uma galera que ora por você, que se importa contigo, que sente a tua falta e da tua presença aqui no grupo de adolescentes, no grupo de jovens, aqui nos cultos à noite. Saiba que se você pode estar se sentindo sozinho, mas você não está sozinho. A presença do Espírito Santo, ela habita dentro de cada um de nós. E descanse em Deus, descanse na graça, no amor de Deus, descansa na certeza de que Ele nunca vai te deixar. E a gente quer convidar você para cantar essa canção e descansar nos braços de Deus. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas são as palavras de Jesus. Esse é o convite de Jesus para todos nós que estamos cansados, sobrecarregados, preocupados e ansiosos, que na presença dele a gente encontre descanso e paz. Amém. A gente quer cantar uma outra canção agora, e ela fala e ela lembra a gente, né, de que a gente vive realidades que às vezes não são as realidades que a gente gostaria de estar vivendo, né? Se a vida fosse fácil como a gente quer, né? Se o futuro a gente pudesse prever, se a gente pudesse prever 2020, se você e eu tivéssemos escrito, né, como seria esse ano, certamente ninguém imaginaria que ele seria desse jeito. Mas essa é uma canção de esperança também. E eu gosto quando Deus coloca a sua graça na boca de pessoas que a gente não imagina. E essa é uma dessas canções que vem de onde a gente menos espera. Porque o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Ele sopra onde ele quer. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui,
fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol. Eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Próxima canção que a gente vai conduzir aqui, na esperança também de que você na sua casa possa ser abençoado ou abençoada por esse louvor, é uma música que fala, é uma declaração de fé, na verdade. Ela diz que a gente vê Deus em tudo. E enxergar Deus em momentos de dificuldade, em momentos de ansiedade, de preocupação, é uma dádiva do Espírito Santo. É muito fácil nós enxergarmos Deus quando as coisas estão indo bem, quando nós temos vitórias na nossa vida, quando nós recebemos o diagnóstico de uma cura, quando a gente recebe uma promoção no emprego, quando a nossa empresa fatura bem. Mas eu penso que a maturidade da fé em Deus, o alicerce fundamentado na rocha, ele é capaz de enxergar Deus também quando as coisas estão difíceis, também quando as coisas não colaboram com as nossas expectativas. E essa canção fala um pouco isso, fala sobre a gente ter a capacidade de enxergar Deus em todas as coisas e glorificar o nome dEle. Seus
nós não ensaiamos, mas a gente vai fazer aqui porque eu senti, antes um pouquinho do culto, eu pensei, puxa, a gente tem que cantar essa música hoje. Sabe, queridos, nesses tempos aí a gente está muito estressado, né? Todos nós estamos estressados, nervosos, e muitas vezes a gente acaba descontando o nosso nervosismo e a nossa ansiedade justamente naquelas pessoas que nós mais amamos, naquelas pessoas que convivem com a gente, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. E eu queria te convidar para você se colocar na presença de Deus e confessar os teus pecados, pedindo forças para Deus também, para modificar as tuas atitudes, para que Deus serene o teu coração e que o Espírito Santo molde o teu caráter e as tuas atitudes, de maneira que você possa ser uma testemunha do amor e da graça de Deus. Então a gente quer cantar essa canção também colocando o nosso coração, os nossos pecados, na presença de Deus, sabendo que Ele é fiel e justo, que Ele nos perdoa, que Ele cobre com a graça dEle uma multidão de pecados, uma multidão de pecados. Então a gente quer cantar essa canção, ainda antes da pregação. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me em tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça,
Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora refletir um pouquinho a respeito da disciplina espiritual da generosidade, né? Nós temos, ao longo dos últimos dias, ao longo dos últimos domingos, né, conversado a respeito das disciplinas espirituais. E por que elas são importantes, e por que é importante a gente falar sobre elas? Porque elas são o alicerce da nossa fé. São as disciplinas espirituais que fortalecem o nosso espírito, que fortalecem a nossa alma. São as disciplinas espirituais que nos ensinam e que nos dão a capacidade de passar por situações de dificuldade, de passar por situações de desespero, e ainda ali, conseguir perceber a mão de Deus sustentando a nossa vida, a mão de Deus nos dando esperança, a mão de Deus nos dando confiança, a mão de Deus sustentando a nossa vida. Então, por isso que é muito importante, e por isso que eu propus que a gente estudasse, a gente discutisse, a gente conversasse ao longo dessa semana sobre as disciplinas espirituais. Porque uma vida de fé sem oração, uma vida de fé sem leitura da palavra, uma vida de fé que não tem a experiência do jejum, uma vida de fé que não tem a generosidade, e uma vida de fé que não tem a leitura da palavra, uma vida de fé que não tem a comunhão com outros irmãos, ela é uma vida de fé superficial, ela é uma vida de fé que não se apropria daquilo que o Espírito Santo tem para nos oferecer, daquilo que é a promessa de Jesus. E eu gostaria de convidar você realmente a aproveitar esses cultos e também o encontro de terça-feira, para que a tua vida espiritual, para que a tua vida devocional, para que a tua vida devocional particular com Deus, ela tivesse uma dimensão sólida, sincera, verdadeira, do que significa viver uma vida com Jesus Cristo, do que significa caminhar com Ele ao longo da existência. Então, hoje a gente vai falar sobre generosidade. Porque a generosidade, a prática da caridade, né? Ela é um reflexo de uma vida que se conecta com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu chamo isso de paradoxo da adoração. Nós vivemos o paradoxo da adoração. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a generosidade, a vontade de orar, a vontade de ler a palavra, e todas as disciplinas espirituais, ao mesmo tempo em que elas são um presente, um dom de Deus nas nossas vidas, que alimentam o nosso coração, elas também fazem parte, também são o reflexo exterior dessa mesma fé. Então, por exemplo, se eu creio em Jesus, se eu caminho no Evangelho, ser generoso, me tornar generoso, é ao mesmo tempo um reflexo e um testemunho desse passo que eu tomei na minha vida, dessa decisão que eu tomei. Ele é um reflexo dessa decisão que eu tenho de caminhar com Jesus, mas também é um dom que Deus me dá. É um dom que o Espírito Santo opera no meu coração. Por isso que eu chamo de paradoxo. Porque ao mesmo tempo ele revela uma atitude que é minha, mas que não é minha só.
é fruto também da ação do Espírito Santo na minha vida. Por isso que é um paradoxo, por isso que são duas coisas que parecem que são contraditórias, mas não são. Elas caminham juntas na nossa vida de fé. Eu já falei aqui que nenhum tipo de disciplina espiritual pode servir de barganha para Deus. Você não pode negociar com Deus através da leitura da palavra, você não pode negociar com Deus através da oração, você não pode negociar com Deus através da tua oferta na igreja, através da tua oferta generosa que você faz para alguém, você não pode negociar com Deus através do teu dízimo. Você não pode negociar. Mas é óbvio que existem recompensas espirituais que vêm do nosso relacionamento com Deus, mas elas vêm como consequência de um relacionamento. O que me move para perto de Deus não deveria ser a recompensa que eu vou obter, não deveria ser o lucro que eu vou ter, não deveria ser aquilo que Deus pode me dar, mas sim aquilo que Ele já me deu. A graça do amor, a graça do perdão, a graça da salvação. Porque quando eu me movimento na direção de Deus, por aquilo que Deus pode me oferecer, por aquilo que Ele pode me dar, eu não estou me movendo na direção de Deus interessado em quem Deus é, mas eu estou me movendo na direção de Deus interessado naquilo que eu posso obter. Então, em última análise, o que me faz chegar na presença de Deus através da barganha sou eu mesmo, são os meus interesses, é a minha vontade de não passar por sofrimento, é a minha vontade de não enfrentar problemas financeiros, é a minha vontade, e infelizmente, queridos, essas são promessas que Deus nunca fez. Deus nunca prometeu para ninguém uma vida livre de dificuldade, uma vida livre de problemas, uma vida livre de preocupações. Mas Ele prometeu para a gente que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Que Ele estaria conosco quando a gente atravessasse o vale da sombra da morte, e Ele estaria conosco quando Ele pusesse um banquete diante de nós. Essa é a promessa de Deus. Então, nós somos convidados, através das práticas de espiritualidade, através das disciplinas espirituais, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através da vida em comunhão, através da generosidade, nós somos convidados a adorar a Deus de forma consciente, de forma racional, de forma coerente com os princípios do Evangelho, que são a graça, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a humildade, a ética, a obediência. A obediência. Uma pessoa que confessa a fé em Jesus Cristo, uma pessoa que diz que é cristã, uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que, enfim, tem práticas religiosas, mas não tem uma vida coerente com aquilo que é o Evangelho de Jesus, precisa olhar para dentro de si com sinceridade e avaliar se a sua confissão de fé ela é genuína ou não. Se você está se permitindo deixar que o Espírito Santo haja no teu coração naquelas áreas da tua vida que são mais difíceis. E dentre as áreas que são difíceis, o bolso é uma delas. As pessoas comentam, que converter o coração é fácil, difícil é converter a carteira, difícil é converter o bolso. Difícil é a gente entender o que significa a prática da generosidade. Nós temos em Mateus 6, logo no Sermão da Montanha, onde Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, onde Ele fala do jejum, e Ele também fala sobre a prática da caridade, ou a prática de dar esmolas, ou a prática da caridade. E Ele vai dizer, e Ele vai ensinar, que quando a gente faz caridade, quando a gente faz alguma coisa por alguém, a gente deve fazer isso de maneira discreta, que a nossa mão direita não saiba o que a nossa mão esquerda fez. Esse é um princípio muito importante, porque do contrário, a generosidade se transforma em orgulho. A generosidade se transforma em adoração. Olha como aquela pessoa é generosa, olha como aquela pessoa é bondosa. E isso pode trazer uma falsa impressão
de que nós somos pessoas melhores do que as outras, ou de que a graça de Deus não é tão importante na minha vida, porque afinal, olha como eu sou generoso. E na verdade, talvez essa generosidade simplesmente esconda uma culpa muito grande que nós temos no nosso coração. Uma culpa muito grande, porque nós temos muitos bens, nós temos muitas posses, nós temos muito dinheiro, nós temos muito recurso, e uma sociedade em que muita gente passa fome, em que muita gente não tem o que comer, não tem o que vestir, numa sociedade em que muita gente vive na rua, em que muita gente vive numa situação de indignidade. E a generosidade que Jesus fala aqui na Bíblia é a generosidade para com aqueles que vivem em uma situação de não dignidade humana. Aqueles que vivem em uma situação na qual eles perdem a sua identidade de ser humano e se transformam num bicho, ou menos que um bicho. Você quer um exemplo? Quando você passa no farol e você vê um cidadão todo estropiado, todo arrebentado, que vem lá estendendo a mão, pedindo umas moedinhas, o que você pensa no teu coração? Qual é o sentimento que vem? Quando você vê um morador de rua caindo na tua frente de bêbado, ele foi atravessar a rua, tropeçou e caiu, qual é o sentimento que vem no teu coração? Qual é a expressão que brota na tua mente? Vagabundo? Incômodo? Indiferença? Muitas vezes nós lidamos com a indiferença, né? A indiferença é uma vacina, né? A indiferença é uma vacina, ela faz com que a gente fique cego para essa realidade de dor e sofrimento que nos cerca. A gente está dentro do nosso carro, com o vidro fechado, ar-condicionado, uma musiquinha boa, banquinho gostoso, nós estamos cheirosos, limpinhos. Então a indiferença, ela meio que cria um muro, ela meio que cauteriza a nossa consciência para que a gente não sofra. Porque é inevitável, queridos, é inevitável. Quando a gente sente empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente olha para o outro com um olhar de não indiferença, com um olhar de responsabilidade, o sofrimento ele acompanha e a gente sofre a dor do outro. É isso que Jesus ensina. E Jesus vai até as últimas consequências, porque Jesus conhece o buraco que existe no meu coração e existe no teu coração, e para preencher esse buraco, ele foi até a cruz. Ele foi até a cruz. Quando a gente olha realidades de pessoas que sofrem, de crianças que sofrem, qual é a nossa atitude? Muitas vezes a gente pensa naquelas crianças que passam fome na África, nas crianças que vivem situações de guerra, mas, queridos, aqui em Mafra, aqui em Rio Negro, existem crianças que estão tendo a sua vida sequestrada pelo pai que é alcoólatra, pelo tio abusador, pela mãe que não tem a mínima condição de dar amor e carinho, pelo pai que é traficante. E essas crianças estão nas escolas aqui, estão nas escolas das periferias da cidade. Nós temos crianças que vêm de boas famílias também, de famílias que estão financeiramente bem estruturadas, mas são crianças e adolescentes que estão destruídos por dentro, que têm o seu coração quebrado, que têm a sua identidade moída, porque não receberam atenção, não receberam carinho, porque só recebem cobrança. Qual é o nosso movimento, meus irmãos, em direção a essas pessoas que sofrem na sociedade em que a gente vive? O que desperta em você, que sentimento que desperta em você essa realidade?
Porque a generosidade, queridos, ela é montada em cima de um tripé. A generosidade é montada em cima do tripé da gratidão, da compaixão e da misericórdia. Então, em primeiro lugar, eu sou grato a Deus. Eu olho para a minha vida e percebo, puxa vida, eu cheguei até aqui, eu cheguei até onde é que eu estou, eu fiz uma faculdade boa, eu tenho uma empresa, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família. Eu cheguei até aqui porque Deus me abençoou, porque na minha vida houveram oportunidades que eu tive e que eu pude aproveitar e que talvez outras pessoas não tiveram ou não puderam aproveitar, mas eu aproveitei e eu estou aqui, eu sou grato a Deus por isso, e porque eu sou grato a Deus, então eu sou generoso. Porque o contrário da gratidão é a autossuficiência, é o cara que bate no peito e diz aqui, ó, eu sei como fazer as coisas, eu cheguei aqui, eu construí isso aqui, eu fiz isso aqui, eu. Quem é autossuficiente, quem é orgulhoso, orgulhosa, tem dificuldade em ser generoso. E quando faz generosidade, faz assim, tipo, tá aqui, ó, pega isso aí, para de me incomodar. Porque a gratidão a Deus é o primeiro motor da generosidade. O segundo motor da generosidade é a compaixão. A compaixão que me faz ver um ser humano numa situação indigna, que me faz ver um ser humano passando frio, que me faz ver um ser humano passando fome. E eu penso assim, é um prato de comida, é R$10, eu não vou deixar esse cara passar fome, ele me diz que está com fome, eu não vou deixar de comprar um prato de comida para ele, só que quantos de nós temos tempo, ou dispomos do tempo, para ir até um lugar com essa pessoa, pagar uma comida para ela? Às vezes a gente pega e dá 10 pila, e a gente sabe que ele não vai comprar comida, ele vai comprar cachaça, mesmo que ele esteja com fome. Porque o vício é uma desgraça. O vício é uma força poderosíssima. Mas a gente faz isso porque a minha vida está corrida, eu não tenho tempo, ou às vezes eu me sinto inseguro, ou às vezes eu tenho vergonha. Eu já tive várias conversas com mendigos, com moradores de rua, pagando lanche para eles numa lanchonete qualquer, um almoço, um café. E aí você escuta um pouco da história, e você ouve um pouco do que eles falam, e você não sabe se aquilo é verdade ou é mentira, mas isso não vem ao caso, você está tratando aquela pessoa com a dignidade que ela merece, porque aquela pessoa tem a imagem e semelhança de Deus dentro dela, assim como você, assim como eu. Ela não é um bicho, ela não é um lixo para ser deixada na sarjeta, para que eu passe por cima dela com cara de nojo. A generosidade precisa sensibilizar o meu coração para a compaixão. E além da compaixão, o terceiro motor da misericórdia, que nós aprendemos com Jesus, o terceiro motor da generosidade, que nós aprendemos com Jesus, é a misericórdia. Sabe o que é misericórdia, irmãos? Eu aprendi o que é misericórdia no Serene. Eu aprendi o que é misericórdia no Serene. O cara vai fazer o tratamento para largar as drogas, ele fica lá 3 meses, 4 meses, vai embora, não quer mais. Dali um tempo ele volta. O Serene aceita ele de novo. Não, vem cá. Aí o Serene dá comida, assistência psicológica, remédio, tudo que é preciso. Aí o cara que chegou pesando 50 quilos, ele sai do Serene pesando 80. Ele está forte, ele foi alimentado, ele teve uma convivência saudável. Aí ele sai e ele cai de novo. E aí ele volta a terceira vez. E aí o Serene faz o quê? Acolhe. E aí ele volta de novo com 50 quilos, faltando mais dente na boca, com mais cicatrizes no corpo, com mais uma tatuagem estranha que ele fez em algum lugar. E o Serene acolhe de novo. Misericórdia, irmãos, é o que Deus faz por nós. Quantas vezes nós pecamos e quantas vezes Deus nos perdoa. Ah, mas esse cara aí não adianta mais. Esse cara não tem jeito. Essa pessoa não tem solução.
esse é vagabundo. Não, cada um tem o seu destino, cada um tem a sua sina. Esse cara mereceu o que está acontecendo. Ele está na sarjeta porque mereceu, ele está na sarjeta porque ele foi imprudente, porque ele não soube se organizar. Sei lá qual é a desculpa que a gente dá para não ser misericordioso, para não ser generoso. Mas eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 25. Mateus 25. E com esse texto eu também quero encerrar a nossa reflexão essa noite. Eu não vou falar aqui de dízimos nem de ofertas, mas eu quero rapidamente, dizer para você que ofertar aqui na comunidade, ofertar no Moriá, é uma forma de você ajudar justamente essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Justamente essas pessoas que precisam de um lugar onde elas sejam aceitas, onde elas sejam acolhidas, onde elas ouçam uma palavra, onde elas ouçam uma mensagem de amor, uma mensagem de graça. Esses tempos eu conversava com uma mulher e hoje ela tem um cargo muito importante no município e ela dizia assim: Joel, eu era perdida, não queria nada na minha vida, não queria nada, eu era assim, vida louca, totalmente vida louca, com 14 anos assim, você não imagina o que era a minha vida. Então eu conheci o Moriá, então eu conheci o grupo Pescadores, pessoal que lembra dos pescadores, e foi lá através do grupo Pescadores e do Moriá que eu encontrei aquilo que eu precisava, eu encontrei uma palavra que fez sentido para mim e deu sentido para a minha vida. Então eu quero dizer para você que se você quiser nos ajudar, se você quiser contribuir com essa comunidade, se você quiser contribuir com o nosso ministério, a sua ajuda é bem-vinda. Mas não é desse tipo de generosidade apenas que eu estou falando, não. Eu estou falando daquela generosidade que é pessoal, que brota sem compromisso, porque brota de um compromisso maior, que é o compromisso que a gente tem com o Espírito de Jesus Cristo, com a mente de Jesus Cristo, com os ensinamentos de Jesus Cristo, com a obediência a Jesus Cristo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 25. Abre aí Mateus 25. A gente vai ter uma série de parábolas que Jesus vai contar. Vocês devem conhecer, ele vai falar sobre a parábola dos 10 talentos. Ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens, né? E aí, por fim, ele vai dizer alguma coisa muito interessante para nós. Aqui no versículo 31 em diante, ele diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Eu era estrangeiro, e hospedastes-me. Estavas nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste.
Sabe, queridos, essa palavra de Jesus, ela nos leva para a consciência da generosidade. Assim como a gratidão é o motor da generosidade, a autossuficiência é o freio. A autossuficiência é o freio de mão que nos impede. Porque quando a gente pensa assim, isso tudo é meu, isso tudo é meu, isso tudo eu conquistei com o meu trabalho, isso tudo eu conquistei sozinho, isso tudo eu conquistei trabalhando. Quantas pessoas trabalham contigo? Quantas pessoas trabalharam junto contigo para que você tivesse o que você tem? É claro, talvez você tenha uma capacidade genial para gerir um negócio, talvez você tenha uma capacidade intelectual sensacional para administrar o teu trabalho, talvez você tenha um desempenho excepcional naquilo que você faz, você seja realmente uma pessoa acima da média, e que bom e que bênção que você é assim. Mas não deixa de encontrar lugar no teu coração para a gratidão. Assim como a compaixão é o motor da generosidade, a indiferença também é o freio. Eu sei que dói, queridos, dói a gente se importar com quem sofre, porque a gente acaba participando daquilo. E às vezes as situações são complexas, e às vezes nós não temos todas as respostas, e às vezes a gente não sabe o que fazer. Mas não permita que a indiferença sirva de desculpa. Venha junto, traga a situação até a gente aqui, até o Moriá, até a nossa comunidade, fale a respeito das questões que você vê e vamos pensar juntos. De repente a gente consegue pensar em algo, a gente consegue pensar numa solução, a gente consegue pensar num acolhimento, a gente consegue pensar num encaminhamento que possa minimizar aquela situação de sofrimento. Você não precisa resolver sozinho, mas não fique indiferente. Assim como a misericórdia é o motor da generosidade, a lógica meritocrática, a lógica de que a gente tem o que merece, e é isso que importa, ela também freia a nossa capacidade. Havia um ditado entre os judeus, e esse ditado é ensinado pelos rabinos, que dizia o seguinte: se você vir um cego, chute-o. Por que você deveria ser mais misericordioso do que Deus? Se o cara nasceu cego, é porque ele merece. Era assim que eles pensavam. É assim que em João 5, quando Jesus vai curar aquele cego, eles perguntam para Jesus, por que ele nasceu cego? A culpa é dele ou a culpa é dos pais? E Jesus disse que ele tinha nascido cego para que a glória, a graça de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe quando a graça de Deus se manifesta na vida de alguém? Quando ela faz com que essa pessoa saia de uma condição de indignidade, de invisibilidade, de indiferença, e chegue numa condição de ser humano, de pessoa. Na parábola do bom samaritano, que vocês conhecem bem, nós podemos encontrar 3 tipos de pessoas ali retratados. Nós temos o ladrão. O ladrão, que é o cara que assalta o samaritano, que assalta o judeu e joga ele no caminho. O ladrão diz assim: tudo que é teu é meu. Tudo que é teu é meu. Eu quero. O que é teu é meu. Pessoas que vivem como ladrões, elas não vão lá e roubam o relógio, elas não vão lá e tomam as coisas, mas elas vivem uma vida baseada naquilo que o outro tem, naquilo que o outro possui. Nós temos os religiosos que passaram pela estrada e trataram aqueles
aquela pessoa ali que estava deitada, que estava machucada, que havia sido assaltada, com indiferença. Esses religiosos, eles pensavam assim: o que é teu, o que é meu. Problema teu, problema meu. Não me meto com os teus problemas, tu não me metes com os meus, eu não sei porque tu está nessa situação, eu não tenho que me meter no que tu está fazendo. Então, assim, isso é problema dele. O que é dele, o que é meu, e está pronto. E, por fim, nós temos o samaritano. O samaritano é o cara que diz assim: o que é meu é teu. O que é meu é teu, e se eu puder te ajudar, se eu puder fazer alguma coisa por você, se eu puder dispor dos meus bens, do meu tempo, do meu talento, eu vou fazer. Porque o que é meu é teu. Porque o Pai é nosso. Porque o pão é nosso. A palavra generoso, ela tem a sua raiz, a sua origem, a sua etimologia no latim. E generoso significava alguém que nascia em uma boa família, nascia em uma família nobre. Alguém que tinha, portanto, uma boa linhagem. Essa é a origem da palavra generoso. Alguém que nasceu em uma boa família. Eu queria trazer isso para a nossa realidade também, porque a Bíblia nos ensina que quando a gente nasce de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nascemos de novo. Não importa a família que você nasceu, talvez você não nasceu numa boa família. Talvez a tua família seja complicada. Talvez a tua família te envergonhe até em alguns aspectos. Talvez você nem tenha relação com a tua família direito. Mas a partir do novo nascimento em Jesus, todos nós nos tornamos filhos de uma mesma família. Filhos da família de Deus. Irmãos e irmãs de Jesus. E seria muito legal que a gente fosse generoso, porque a gente nasceu na família de Deus. Que a gente aprenda, queridos, dia a dia, porque esse é um exercício também de aprendizado, a refletir com as nossas obras de justiça, com as nossas obras de misericórdia e de generosidade, o caráter dessa genética espiritual que nos impulsiona na direção de quem sofre, doando o nosso tempo, a nossa sabedoria, os nossos talentos e também os nossos bens. Que Deus te abençoe, especialmente em tempos como esse. Nós temos muitas oportunidades de sermos generosos e generosas. Que a gente se movimente na direção de uma vida menos egoísta, menos consumista, mais solidária, mais aberta, mais sensível à necessidade de quem habita esse planeta, essa cidade, esse mundo com a gente. Muito obrigado. Vamos lá, eu quero chamar a banda para a gente tocar uma canção. Que nessa semana você possa buscar Deus. Que nessa semana você possa ter experiência de se colocar na presença de Deus. Que a gente possa ter o nosso coração cheio pelo Espírito Santo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Muito bem, eu quero ainda orar com você. Pai de amor, abençoa, Senhor, a todos nós, abençoa as famílias que acompanham esse culto, abençoa o nosso Ministério Moriá, a comunidade luterana de Rio Negro, Pai, que completa também 131 anos, Pai, nesse dia. Que nós aqui também possamos ser fortalecidos, Pai, pela certeza de que a Tua mão nos guarda, que a Tua mão nos guia, que nós possamos ter uma segunda-feira, Pai, abençoada na Tua presença. Que essa semana, Senhor, seja uma semana em que o nosso espírito encontre descanso em Ti, em que a gente possa aquietar o nosso coração e ouvir a Tua voz falar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.